Bom dia a todos. Diego, muito obrigada pela apresentação. Então, hoje nós vamos apresentar um pouco sobre as dúvidas que nos chegam sobre o conceito, o princípio de atividade de água e também algumas interpretações de resultados de medição. Essa primeira parte vai ser apresentada por mim e depois a Bruna entra na sequência. Em 2005, foi publicado num artigo da National Geographic que os arqueólogos encontraram em uma tumba egípcia potes com mel, com méis. Havia os hieroglifos, os desenhos de abelha, e então nesse artigo estava escrito que o mel era usado para adoçar alimentos, também é um medicamento, pagamento de impostos e também usado para o embalsamento. Eles mandaram esse mel para análise e depois de 3.000 anos, este mel continuava comestível. Então foram feitas análises e o mel estava em perfeito estado, sem desenvolvimento microbiano. E nessas análises disseram que, devido à presença de alguns peróxidos, ácidos orgânicos e também a baixa umidade, ou seja, a baixa atividade de água, que foi que preservou esse mel contra o desenvolvimento microbiano, contra algumas reações físico-químicas, preservando ele ser comestível. Quando encontrei esse artigo, se vocês forem no Google e colocarem o mel mais antigo encontrado, mel secular, vai aparecer muitos artigos. Inclusive um da Espanha, que parece que eu li um pouco, tem 8.000 anos, e ainda se preservava, mas todos eles têm em comum a baixa atividade de água. Não é que o mel nunca se deteriore, pelo contrário, o mel, se tiver uma atividade de água mais alta, ele é um meio de cultura muito rico para o micro-organismo se desenvolver. Então, depende da forma com que ele foi conservado. E aqui, no caso desse mel de 3.000 anos que nós estamos falando, é porque ele tinha uma baixa atividade de água, presença de peróxidos, presença de ácidos que preveniram a sua deterioração. Então, a importância de se manter a atividade de água baixa. O que é atividade de água? A atividade de água, ela vem de uma fórmula de a pressão de vapor da sua amostra dividida pela pressão de água pura, tudo isso numa mesma temperatura. O que significa isso? Que, se, por exemplo, eu colocar num copo de água hermeticamente fechado, metade de água, o que vai acontecer com o ar nessa parte superior do copo? As moléculas de água vão evaporar e formar um microclima aqui dentro, até atingir o equilíbrio. O que é esse equilíbrio? É quando uma molécula de água evapora, uma molécula de água condensa. Então, no copo com água pura, nós vamos ter água com uma umidade relativa de 100%. No mesmo sistema, parecido ou igual, num copo hermeticamente fechado, eu coloco um alimento. Vai acontecer a mesma coisa. Vão entrar em equilíbrio a umidade relativa do ar com a atividade de água deste alimento. Vai formar uma pressão de vapor aqui, não mais 100%, porque 100% é água pura, mas sim uma porcentagem correspondente à atividade de água do alimento. Portanto, a atividade de água é a pressão de vapor da água na amostra, dividida pela pressão de vapor da água pura
tudo isso na mesma temperatura. Isso também tem a ver com a fugacidade. Essa equação da atividade de água deriva de uma equação da termodinâmica, a equação de Gibbs, onde eu tenho o potencial químico de uma substância é igual ao potencial químico dessa substância pura mais a constantes dos gases e temperatura, multiplicada pelo logaritmo natural ou logaritmo neperiano da fugacidade. Se eu tenho que o meu potencial químico e o R, a constante dos gases, são uma constante e é possível você medir a temperatura, eu vou ter que a energia da água depende da sua fugacidade, ou seja, da tendência de escape da água. Toda água, todo produto tende a ir do lugar em que ele está de maior energia para o de menor energia, ou seja, ele quer ficar no estado de menor energia. Então, a fugacidade sempre vai se dar de um lugar em que a molécula de água está com maior energia para o de menor energia. E aí vem o conceito. Por que a gente não diz mais água livre e água ligada? Quando eu fiz faculdade, quando eu aprendi atividade de água, nós dizíamos que umidade é água total, água livre mais água ligada. E atividade de água era a água livre. Acontece que não existe uma molécula de água livre. Mesmo na forma gasosa, que é a forma mais instável da molécula de água, ela fica constantemente fazendo ligações de uma molécula com a outra. Então, eu não vou ter uma molécula de água livre. Na forma líquida também a água está constantemente fazendo ligações e na forma sólida ela está ligada. Então, toda molécula de água vai estar ligada, ou ionicamente, ou quimicamente, ionicamente, ponte de Van der Waals, toda molécula de água está ligada. Portanto, não existe molécula de água livre. A atividade de água é o estado de energia da água. Água com maior energia ou menor energia. Quando ela tem mais energia, ela vai tender a ir para o lugar onde ela fique com menor energia, que é o estado mais confortável da molécula da água. E aí a água pode estar presa também fisicamente num sistema, dependendo da rede matricial, da estrutura, ou por capilaridade, a água entra dentro da estrutura, ficando nesse sistema. Então, ela não necessariamente está ligada ou ela está livre. Por isso, nós não dissemos mais água livre e água ligada. Por que nós devemos medir a atividade de água? A lista aqui da esquerda é o resultado da medida direta da atividade de água. Nós podemos prever o desenvolvimento microbiano. Ou seja, dado um certo valor, o meu produto precisa de conservantes contra bactérias ou precisa de conservantes contra fungos ou não. A própria baixa atividade de água autopreserva. Avaliar as reações químicas. Dependendo do valor da atividade de água, o meu produto tem uma tendência a maior oxidação lipídica ou uma menor oxidação lipídica. Maior reação de Maillard ou menor reação de Maillard. Pessoal, parece que não estava aparecendo a minha tela. Eu acho que agora voltou. Vou voltar desde o começo desses slides. Por que medir a atividade de água? Então, a coluna, a lista da esquerda, mostra os itens em que são diretamente ligados à atividade de água em si. E o da direita é uma lista de itens que eu necessito de fazer a isoterma dissorção e achar a atividade de água crítica. Então, prever o desenvolvimento microbiano,
A partir de um valor de atividade de água, eu posso saber se eu tenho ou não desenvolvimento bacteriano, desenvolvimento fúngicos, avaliação das reações químicas. Em determinadas atividades de água muito baixas, eu tenho a propensão à oxidação lipídica. Atividades de água mais altas, também eu tenho propensão à oxidação lipídica. Entre 3 e 5 de 0,3 e 0,5 de atividade de água, eu tenho a preservação da oxidação lipídica. Outra reação química que também é influenciada pela atividade de água são as reações de Maillard, ou reação de escurecimento não enzimático, em que uma determinada faixa de atividade de água, por exemplo, entre 0,5 a 0,7, eu previno a oxidação de Maillard em determinados produtos, ou eu propicio a reação de Maillard em outros produtos. E assim, vários fatores, como atividade enzimática, depende diretamente do valor de atividade de água. A escolha adequada da embalagem, o quanto minha embalagem tem que prevenir com a troca de água com o meio ambiente, senão meu produto perde água para o ambiente e fica duro, ou absorve a água do ambiente e perde a crocância. Controle de migração da água entre ingredientes, vou dar um exemplo deste depois, intercâmbio de umidade com o meio ambiente. Fatores ou parâmetros que eu preciso saber qual é a atividade de água crítica do meu produto para evitar, por exemplo, o empedramento e aglomeração. Geralmente, pós que acabam aglomerando, eu preciso saber qual é a atividade de água crítica. A partir do valor de atividade de água crítica, o meu produto pode começar a aglomerar, pode começar a empedrar e até a se dissolver. Sabendo também o valor da atividade de água crítica, eu posso formular produtos mais rentáveis. Eu posso ter a maior quantidade de água, de umidade, dentro da atividade de água segura para aquele produto. Com atividade de água crítica, isotermas traçadas em diversas temperaturas, eu posso predizer se houve abuso de temperatura naquela amostra. Se a minha amostra foi submetida a uma temperatura indevida, por exemplo, durante um transporte. Com atividade de água, eu posso saber também qual é a textura ideal e qual é o limite da textura que o meu produto tem, que ele perde a crocância ou ele perde a maciez, e também o cálculo da vida de prateleira. Qual a diferença entre atividade de água e umidade? Esse é um tema bastante complexo e a gente tem um seminário específico só para discutir a diferença entre atividade de água e umidade. Aqui nós só listamos alguns itens em que se difere principalmente a atividade de água da umidade. A atividade de água, então, é um estado de energia da água, enquanto a umidade é a quantidade de água. Com a atividade de água, eu sei se o meu produto é seguro ou não. Ou seja, ele é um parâmetro qualitativo, de segurança, de qualidade do meu produto. Vai desenvolver um micro-organismo ou não, vai oxidar, vai escurecer. Então, é um parâmetro de qualidade e segurança. Enquanto a umidade é um parâmetro quantitativo. Eu tenho 10% de umidade, ou seja, eu tenho 10% de água neste meu produto. Será que eu posso ter 12% de água e ganhar no rendimento dele? Ter uma maior receita? Então, a umidade é um parâmetro quantitativo. Também serve para você fazer os cálculos de carboidrato, proteína, lipídios em base seca ou base úmida. Por isso, então,
é um parâmetro quantitativo. Atividade de água é a força motriz, é a fugacidade, onde a água vai de um lugar em que ela está de maior energia para o de menor, e a umidade não, é um valor estático, tá? Não é uma força motriz. Atividade de água é um parâmetro que você tem padrões reconhecidos, padrões determinados para você fazer a verificação do seu equipamento, para você fazer a verificação se está dentro da calibração, tá? Principalmente com soluções salinas. A umidade já é uma medida mais empírica, geralmente é gravimétrico, então vai precisar de uma balança calibrada, mas você não tem um padrão de umidade. Okay? A atividade de água é um parâmetro que não tem unidade, então é 0,760, não tem unidade, enquanto a umidade é calculada em porcentagem. A atividade de água, ela permite avaliar a disponibilidade da água na sua amostra, se a sua amostra está suscetível a diversas reações e, principalmente, a deterioração microbiana. A atividade de água permite, então, essa parte qualitativa de segurança do seu produto. A umidade, não. Se você tem 10% de umidade, se você tem 50% de umidade, você não pode dizer vai desenvolver micro-organismo, não vai. É simplesmente a quantidade de água presente no seu produto. Sobre a força motriz e sobre a fugacidade da atividade de água. Então, se eu tenho um pote com mel e um biscoito cookie, o que acontece se eu deixar esse biscoito dentro do pote do mel por uma semana? Vocês acham que o biscoito vai ficar mole e esfarelar, se derreter dentro do pote de mel? Bom, vamos comparar a umidade do mel com do cookie. A umidade do mel é de 18% e a umidade do cookie é de 5%. Então, o mel tem muito mais água do que o cookie. Comparando a atividade de água. O mel tem 0,6 de atividade de água e o cookie tem 0,6 de atividade de água. A atividade de água dos dois é igual. Os produtos têm uma diferença grande de umidade, mas a mesma atividade de água. Voltando à pergunta, o que acontece se eu deixar o biscoito dentro do pote de mel por uma semana? Não vai acontecer nada. A atividade de água é igual. A água da fugacidade, a água motriz, a água que se move é a atividade de água. Então, eles estarão em equilíbrio, ninguém vai ceder água para ninguém. Por mais que a umidade do mel seja mais alta do que a umidade do cookie, ambos têm a mesma atividade de água, portanto, nenhuma água se movimentará. O cookie continuará sendo cookie, com 5% de umidade e 0,6% de atividade de água. O mel continuará sendo mel, com 18% de umidade e 0,6% de atividade de água. Uma outra questão que nos chega bastante é garantido que abaixo de 0,6 de atividade de água não tenha um desenvolvimento microbiano? Já é bem conhecido, existem várias tabelas, vários estudos que comprovam que abaixo de 0,6 não tem desenvolvimento microbiano. Em linhas gerais, nós temos que abaixo de 0,9, a grande maioria das bactérias patogênicas não consegue se desenvolver. Tem
estafilococcus e víbrios, que são bactérias halogênicas, né, que conseguem se desenvolver até 0,87, mas a grande maioria não consegue mais se desenvolver abaixo de 0,9. Abaixo de 0,7, e este valor é um valor na prática em que a maioria dos micro-organismos não conseguem mais se desenvolver, né? Alguns mofos de deterioração, bolores, mofos xerofílicos, vão conseguir se desenvolver nesse intervalo de 0,65 a 0,70. Abaixo de 0,6, nenhum micro-organismo consegue se desenvolver. É o limite de desenvolvimento do micro-organismo. O micro-organismo não tem força suficiente para remover a água a 0,6 de atividade de água. Nenhum micro-organismo, uma célula, né, do micro-organismo consegue sobreviver a 0,6 de atividade de água. Ele fica muito desidratado. Não significa que o micro-organismo vá morrer. Ele entra em latência por desidratação e os micro-organismos que esporulam acabam formando esporos. Não morrem. Por isso, é importante todos os cuidados para evitar a contaminação microbiana, mesmo para produtos de baixa atividade de água. Essa é uma tabela que nós adaptamos, né, nós traduzimos para o português, de valores, faixa de atividade de água. Nessa faixa, os micro-organismos que se desenvolvem e os exemplos de alguns alimentos dentro dessa faixa. Alimentos frescos na faixa de 1 a 0,95, produtos carnes, embutidos, bebidas, leites, queijos frescos, e os micro-organismos que mais se desenvolvem, que ganham a competição, são as Pseudomonas, Shigella, Clostridium. Passando para faixas do 0,7, 0,75, 0,65, as bactérias não se desenvolvem mais, entram os fungos e bolores. E aí nós vamos ter melado, açúcar, frutas secas. Abaixo de 0,6, nós não temos proliferação microbiana, por exemplo, 0,4 a 0,3, não há desenvolvimento microbiano. Nós temos biscoito, macarrão seco, o cream cracker. Okay? Outra pergunta que nos chega bastante é: a temperatura influencia na atividade de água? Sim, a atividade de água é um parâmetro que depende da temperatura. A grande maioria dos produtos, conforme aumenta a temperatura, aumenta a atividade de água. Mas há, claro, exceções. E essas exceções não são tão raras assim, ok? Tem bastante produtos em que aumenta a temperatura, diminui a atividade de água. Essas são leituras que nós realizamos aqui. Então, chocolate em pó, que foi lido de 15 a 45 graus Celsius, e nós temos que, conforme aumenta a temperatura, aumenta a atividade de água. E em seguida, aqui tem um aminoácido, que é justamente o oposto. Em temperaturas mais baixas, tem uma atividade de água mais alta, em temperaturas mais altas, uma atividade de água mais baixa. E existem produtos que variam muito pouco, como uma ameixa seca, que eu tenho uma atividade de água numa temperatura mais baixa, praticamente igual numa temperatura mais alta. A leitura de outros produtos, feito em 15, 25, 35, 45 graus Celsius, o café solúvel aumenta a temperatura, aumenta a atividade de água. A ração praticamente não mudou. Biscoito salgado e biscoito ao leite. O biscoito ao leite aumentou bastante a atividade de água conforme aumentou a temperatura. Então, essa é uma tabela tirada de um artigo que a
Denise Jardim, do Itaú, fez junto com o Dr. Chirif, né, um grande pesquisador, os dois, tanto a Denise quanto o Dr. Chirif, grandes pesquisadores de atividade de água. É uma tabela publicada de soluções salinas saturadas, medida a atividade de água de 15 graus Celsius a 37 graus Celsius. Então, nós temos que soluções salinas saturadas, por exemplo, o NaCl saturado, varia bastante a atividade de água conforme altera a temperatura. O NaCl a 15 graus Celsius, solução saturada de NaCl a 15 graus Celsius, a atividade de água é de 0,753. Já a 37 graus Celsius é 0,748. Conforme aumenta a temperatura, diminui a atividade de água. Solução saturada de KCl, também. A atividade de água decresce conforme aumenta a temperatura. Nós trabalhamos com soluções salinas insaturadas, numa molaridade conhecida, porque as insaturadas são mais estáveis à variação de temperatura. Por exemplo, o KCl, né, a 0,5 molal, variando a temperatura, a atividade de água não varia. Solução de NaCl a 6 molal é 0,760, quase não varia. E é por isso que as soluções insaturadas são mais estáveis às temperaturas e melhores para se fazer a calibração, a verificação dos equipamentos. Eu posso medir qualquer tipo de amostra nos meus equipamentos? Sim. Os equipamentos, os analisadores de atividade de água, você pode colocar sólidos, pós, pellets, granulados, semissólidos, cremes, pastas, pomadas, líquidos, contendo ou não voláteis. Tudo isso vai depender do modelo que você utiliza. Na verdade, assim, as formas físicas, sólidos, pós, líquidos, semissólidos, você pode usar em qualquer equipamento. Contendo ou não voláteis, vai depender do modelo do seu equipamento. Quem vai falar sobre isso é a Bruna. Então, vou passar agora a apresentação para a minha colega Bruna. Bom dia a todos. Bom, como a Tânia disse anteriormente no slide, é possível ler qualquer tipo de amostra e para isso nós temos equipamentos de diferentes tipos, né, diferentes sensores. Por exemplo, o primeiro dessa imagem aqui é o nosso TDL. Ele possui um sensor de laser diodo que tem um comprimento de onda numa faixa específica e ele lê qualquer tipo de amostra, seja ela voláteis ou não voláteis. E ele lê até os mais voláteis, como gasolina, álcool puro. Então, ele lê todos os tipos de amostra. E nós temos também o Aqualab 4TE, o Pré e o Aqualab 3, que é o segundo, o terceiro e o quarto da imagem. Eles são por sensores de ponto de orvalho, que é um sensor primário. Ele também lê todo tipo de amostra, porém, amostras com pequenas quantidades de voláteis. Grandes quantidades de voláteis ele não lê. E nós temos também um PAL-Kit, que é o último aqui da imagem. Ele é por sensor capacitivo. Ele também lê todos os tipos de amostra, inclusive pequenas quantidades de voláteis. E ele é um equipamento portátil, então ele é muito utilizado em campo por não precisar de uma fonte de energia, né? Ele é por bateria. Então, nós temos diversos equipamentos que pode servir para ler diferentes tipos de amostras, atendendo todos os públicos. Uma das perguntas mais
realizadas assim, né? O pessoal tem muita dúvida quanto de amostra eu posso colocar para realizar a análise. Bom, aqui na primeira imagem nós temos uma cápsula cheia, transbordando, e na segunda imagem até a metade. O ideal é você colocar a amostra no máximo até a metade da cápsula. Porque se você coloca muita amostra, você pode acabar derrubando no seu equipamento e sujando o seu sensor. Com isso, você vai afetar a sua leitura, a sua atividade de água não vai ser exata, vai contaminar, né? Então, assim, o ideal é colocar até a metade. Se você não tiver tanta disponibilidade de amostra, né? Às vezes dispõe uma menor quantia, então você não precisa cobrir o fundo. Você pode colocar uma quantidade menor de amostra. A única coisa é que vai demorar um pouco mais para realizar a leitura, porque vai ter muito espaço vazio, então vai demorar mais para entrar em equilíbrio. Então, resumindo, você pode colocar metade, não precisa cobrir todo o fundo e também não é ideal colocar toda a cápsula cheia. Também é muito importante utilizar cápsulas limpas e secas. E sempre lembrar de manter as bordas limpas para não contaminar o seu sensor e também não contaminar as próximas análises a serem feitas. E para você ter uma leitura boa de atividade de água. Outra dúvida, tem bastante, para realizar as análises, é melhor que a amostra esteja inteira, triturada ou moída? Bom, qualquer um desses preparos, dessas formas, estão corretas, contanto que você tenha consistência no seu preparo. Por exemplo, na primeira imagem, nós temos uma amostra inteira. Você tem que estar ciente que quando você faz a análise de atividade de água na amostra inteira, você vai estar lendo apenas a superfície da atividade de água. Então, se você deseja ler a parte interna, você deve quebrar a sua amostra e fazer a atividade de água, porque aí você vai estar conseguindo ler o conteúdo interno da sua amostra também, e não só a superfície. Você pode moer, você pode triturar. Só que o recomendado é que você manipule pouco a sua amostra, porque quanto mais você manipula, mais você pode estar perdendo a atividade de água, né? Porque você vai estar aquecendo, muita manipulação, você vai estar tendo troca ali com o ambiente e tudo. Então, o ideal é fazer a menor manipulação possível e também sempre utilizar o mesmo método. Porque se uma vez você faz a análise da amostra inteira e na outra você faz ela moída, você vai ter uma atividade de água diferente, uma leitura diferente. Pode ser significativa ou não, mas não vai dar o mesmo valor. Então, se você faz sempre moída, faça sempre moída. Se você faz sempre inteira, faça sempre inteira. Então, qualquer uma está correta, mas tenha sempre consistência na hora de preparar a sua amostra para análise. É indicado a amostra estar em alguma temperatura específica para uma boa análise? Sim. Se a sua amostra estiver muito fria ou muito quente, é importante esperar o equilíbrio térmico delas. Você deve esperar chegar ao mais próximo da temperatura de ajuste do equipamento para realizar a leitura. Tem que verificar a temperatura da amostra e da câmara sensora do equipamento. Se a sua temperatura, por exemplo, estiver muito alta da sua amostra, estiver uns 40 graus Celsius, e seu equipamento estiver ajustado para 25 graus Celsius, quando você colocar a sua amostra no equipamento, ele vai soar um bip, porque a diferença de temperatura da amostra e do ajuste do equipamento vai ser muito grande. Então, também não se deve deixar a amostra dentro do equipamento enquanto espera o equilíbrio térmico dela, porque se sua amostra estiver muito quente, o vapor de água que vai evaporando, ele pode contaminar o seu sensor, e aí você também não vai ter a
atividade de água numa leitura exata, né? Vai dar uma interferência. Então, para obter resultados consistentes, é importante realizar as medidas sempre na mesma temperatura. Eu posso guardar minha amostra e reutilizá-la? Sim, você pode guardar sua amostra para reutilizar depois, porém é necessários alguns cuidados. Deve-se proteger a amostra da umidade relativa ao ambiente. Não se deve deixar a amostra exposta, porque ela pode tanto ganhar quanto perder água para o ambiente. Isso vai causar alterações nas leituras de atividade de água. Então, deixar sua amostra sempre tampada e bem vedada. Pode ser com um parafilme, um durex ou um filme de PVC. O importante é você proteger sua amostra para que não ocorra uma troca com o ambiente. E se sua amostra precisar de refrigeração, você pode vedar bem, proteger bem e colocar na geladeira. Quais padrões eu devo utilizar para verificação do equipamento? Bom, nós recomendamos que utilize 3 concentrações de solução salina para que toda a faixa de leitura do equipamento seja verificada, a baixa, a média e a alta. Mas pode também utilizar, no mínimo, 2 concentrações próximas da sua amostra. Por exemplo, se você tem um produto que tem atividade de água em torno de 0,35, você pode usar uma solução padrão de 0,250 e uma de 0,500. E se o seu produto tem uma atividade de água mais alta, como os alimentos carnes, você pode utilizar uma solução padrão de 0,760, 0,920 e 0,984. Qual a importância, né, do suporte técnico? Bom, nós recomendamos que o cliente ele faça a limpeza e a verificação do equipamento. Aqui nós temos algumas imagens de uns equipamentos de clientes nossos que mandaram para limpeza, para calibração. Podemos ver que aqui onde coloca a cápsula na terceira imagem, no local onde a gente põe a cápsula, está bem sujo. Isso afeta as leituras, né, contamina a leitura da amostra. Então, é muito importante fazer a limpeza, depois a verificação, porque se você fizer a verificação sem fazer a limpeza, você vai estar fazendo uma verificação errada e obtendo resultados errados de atividade de água. Então, é importante sempre limpar, depois verificar, para você ter uma boa exatidão de leitura de atividade de água. E nós recomendamos também que seja feita anualmente a manutenção e a calibração do equipamento, para ter uma boa exatidão de leitura, e caso tenha alguma atualização do firmware, né, que é o software, que ela seja feita também. Agora nós estamos abertas para as perguntas, fiquem à vontade para mandar suas dúvidas. Aqui, vocês podem enviar por aqui as perguntas, os comentários, as sugestões para nós melhorarmos nos próximos. E é isso. Muito obrigada, Bruna, pela apresentação. Muito obrigada a todos os participantes. Peço desculpas que no começo da apresentação não estava aparecendo os meus slides. Nós vamos passar, então, para responder algumas perguntas que nos chegaram aqui. Primeiro, gostaria de dizer para vocês que a apresentação, tem gente perguntando sobre a disponibilidade da apresentação. Na barra lateral que fica, tem uma cópia em PDF dos nossos slides, da nossa apresentação, que vocês podem baixar.